Eu quero fazer menção aqui, né, da família do Tylon, está aí hoje com a família toda, hein, Tylon? Tirou onda, hein? Isso aí, né? Também está presente aqui a minha irmã, lá do Espírito Santo, para quem não conhece, é a famosa russa, a mais branquinha de todas, né? Nasceu de dia, segundo a lenda, aí ficou branquinha. Ela disse que já esteve aqui na igreja, mas eu não lembrava. Ela falou assim, eu estava assim, foi no dia que o Cantares cantou aquela música, do Jerusalém e tal, Jerusalém, essa aí mesmo, né? Aí eu falei, me quebrou, teve mesmo, mas que bom que você está aqui, minha irmã, também, ali o visitante com a tia Lu, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui à casa do Senhor, bom ver a todos. Temos culto infantil hoje? Culto infantil hoje não? Então tá bom, vamos em frente então. Queridos, hoje nós tivemos pela manhã um momento muito especial de pedido pelas nossas famílias e nós sabemos que de muitas maneiras temos sido tentados e talvez até vítimas, né, de uma luta que não é contra a carne ou sangue, mas é uma luta sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Nós cremos que existe um mundo espiritual e que o próprio Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. E eu gosto da palavra ânimo. Eu não gosto da palavra desânimo, mas da palavra ânimo eu gosto, né? Para que a gente tenha bom ânimo. Na semana passada, eu tive no Sítio do Sossego um diazinho só para fazer uns testes lá, né? Para essa semana, algumas coisas que eu tinha que resolver para a semana que entra, e estava lá resolvendo alguma coisa. Daqui a pouco chega um rapaz para mim, estão precisando de um pastor. Eu falei, poxa vida, já me acharam aqui, né? Eu estou aqui quietinho e já me acharam aqui. Qual o problema? Não, tem um menino aqui que está com problema de depressão, está com problema de suicídio. E o conselheiro veio, falou com a gente, e aí nós tivemos a oportunidade, eu e o pastor Fabiano, que é o coordenador nacional dos embaixadores do rei, tivemos a oportunidade de ministrar sobre a vida daquele jovem, e que mora ali em Rio das Ostras, é Daniel o nome dele. Se você quiser orar pelo Daniel, obrigado, Gilson. Se você quiser orar pelo Daniel, você pode orar pelo Daniel. E nós conversamos um pouquinho com ele, e um dos textos, né, que foi mencionado ali nesse aconselhamento, foi esse texto, né, palavras de Jesus, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se no mundo nós temos aflições, Jesus não diz que venceu as aflições, ele venceu o mundo com o pacote todo das aflições que isso significa. Mas o que me marcou bastante foi o olhar daquele garoto de 16 anos, um olhar de muito sofrimento, um olhar muito sofrido, e isso mexeu muito com o meu coração, sabendo que isso não é exclusividade dele, que nós sofremos, todos nós temos sofrido, uns em maior grau, outros em menor grau, segundo um parâmetro nosso, humano. Nós acreditamos que nada nos acontece para que nós não possamos suportar todas as coisas que têm acontecido na nossa vida, na nossa família. Nós cremos que nós podemos suportar, e nós cremos que a vitória do Senhor, mas isso também não é exclusividade nossa. Davi também passou por isso. Eu quero convidar que você abra a sua Bíblia, então, no Salmo 5, nós vamos ler os versículos de 1 a 4. E aí, meus irmãos, se cada um ficar aí com uma criança, a gente consegue controlar todo mundo e nós vamos em frente, tá bom? Então, se cada um, né, ficar ali do ladinho, ajudar a cuidar, nós conseguimos entender e passar por esse culto aí, que as crianças são bênção na nossa vida, ok? Nós precisamos de ajuda, certo? Como eu já tenho dito muitas vezes.
Então, salmista, no capítulo 5, nós vamos ler então do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atendes aos meus gemidos, Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando, porque tu não és Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, pela maneira que ela sempre tem falado aos nossos corações neste local. Que essa noite, Senhor, não seja diferente. Inunda, Senhor, as nossas vidas com a esperança que vem do céu. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 4, ele é muito semelhante ao Salmo... o Salmo 5, ele é muito semelhante ao Salmo 3 e ao Salmo 4, é um conjunto ali de súplicas. O Salmo 3 é uma oração matutina por libertação. O Salmo 4, ele é uma oração noturna por paz. E o Salmo 5, ele é uma oração também matinal. Possivelmente, esse Salmo número 5, ele era usado pelos sacerdotes na preparação do seu ofício matinal. Então, antes de preparar ali, quando o sacerdote ia fazer ali a preparação para o seu ofício matinal, ele cantava, né, esse salmo no tempo ali do Antigo Testamento, quando se preparava para o culto, seja individual ou para um ofício sacerdotal. O salmo, então, é uma invocação, podemos dizer assim, aos ouvidos de Deus, para que Ele possa nos ouvir. E nós sabemos, então, que Deus não tem ouvidos físicos, né, mas a referência que nós temos de ouvir é isso, é um ouvido. Então, que Ele tenha ouvido, nos dê ouvidos. O culto nesse tempo incluía também um clamor individual a Deus, e esse salmo, o salmo número 5, ele era usado então para esse clamor. E aí, não apenas com palavras ditas alta, mas também na meditação. A meditação era parte dessa invocação, e esse salmo, ele era utilizado para isso, como se fosse então um cochicho, né? Um cochicho. A palavra que o salmista usa no versículo 1 é a palavra gemidos, mas essa palavra gemidos tem a ver com algo que está sendo balbuciado, alguma coisa que está sendo falada ali baixinho, sem que ninguém pudesse ouvir. Então, esse salmo ele é relacionado à preparação do sacerdote ali para o sacrifício da manhã. E quando nós olhamos para a nossa vida devocional, não é raro que na parte da manhã você se encontre na presença do Senhor e faça o quê? Clame e peça por ajuda, às vezes por algo do dia, às vezes por algo corriqueiro, ou talvez pelo problema de uma vida. Mas não é raro que, assim como o salmista, na parte da manhã, nós nos coloquemos diante do Senhor e peçamos a Ele: Senhor, orienta o meu dia, Senhor, orienta o meu ofício, Senhor, abre os caminhos, Senhor, me dá livramento, Senhor, está tão difícil, hoje está tão difícil, Pai, eu preciso de você. Então, esse salmo, ele tem essa mesma singularidade, assim como o sacerdote, ele orava ao Senhor através desse salmo, através desse cântico. Nós também temos os nossos momentos, e tem dia que a gente olha para o dia e fala assim, né, é melhor mostrar o dia o tamanho do nosso Deus, do que mostrar ao nosso Deus o tamanho do nosso dia, de tantas coisas que nós temos para resolver, e muitas vezes coisas que estão além
da nossa capacidade. Esse salmo, então, é um salmo de Davi. E embora esse salmo fosse usado no momento do sacerdote, na sua origem, na sua composição, no coração de Davi, então, ele é um lamento individual, assim como nós nos colocamos diante do Senhor individualmente. Ele é o lamento de um homem que foi acusado falsamente, né? Que foi atacado pelos seus compatriotas implacáveis, israelitas, e salmo, então, escrito de Davi, possivelmente na época em que ele era perseguido por Saul, mas muito mais provável que esse salmo tenha sido escrito no momento daquela rebelião, né, do seu filho Absalão. No momento da perseguição do Saul, está escrito em 1 Samuel 19, capítulo 19, e o momento dessa rebelião que Absalão fez contra Davi foi ali em 2 Samuel 16, 2 Samuel 15, né, ali pelos capítulos 15 e 16. Mas, quando eu olho para esse salmo, eu encontro nesse salmo alguns elementos que fazem parte dos meus momentos de crise. Quando eu olho para esse salmo, o salmo escrito, né, por um homem que é segundo o coração de Deus, e quem somos nós, quem sou eu, para ser comparado a Davi? Mas na escrita do homem Davi, eu encontro alguns elementos que fazem parte dos meus momentos de crise, talvez faça parte também dos seus momentos de crise, que faça parte também dos seus momentos de angústia. Primeiro verso, e aí algo que vem ao encontro daquilo que eu também desejo, é a urgência de ser ouvido. O versículo 1, ele diz: Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende a minha súplica. Então, Davi, assim como eu, assim como você, diante dos problemas que temos enfrentado, temos essa urgência de ser ouvido pelo Senhor. Senhor, dá ouvidos à minha súplica. Eu tenho urgência nisso. E muitas vezes nós sabemos que a urgência que é para nós, não é para Deus. Mas nós cremos na sabedoria dEle e esperamos. Vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas, assim como nós, Davi também, nessa situação, ele tinha urgência em ser ouvido. O verso 1 também me traz a palavra gemidos, que, embora no sentido do texto, a palavra no texto, ela tem o sentido, assim, de palavras que são balbuciadas, como se fosse uma oração feita de maneira, né, quase sussurrada, um sussurro, uma oração feita sobre sussurro, mas o gemido, sinceramente, me remete à dor. E de repente, o rei Davi estava passando por um momento tão difícil que gemia de dor. Às vezes, uma dor física, e para a dor física nós temos remédio, claro que temos. Mas, queridos, quando nós olhamos para o nosso problema, quando nós olhamos para a nossa dor, problema que pode ser existencial ou emocional, que não tem um remédio, uma química que possa nos atender, a não ser o nosso Deus. E aí, no verso 2, a palavra clamor, que muitos de nós podem entender e podem achar que o clamor é uma reclamação. E eu costumo dizer que nós reclamamos muito. Qualquer dia desse, um domingo de manhã, eu vou pregar sobre isso. O crente reclama muito. Aguarde as cenas das próximas mensagens, né? O crente reclama muito. Mas esse clamor aí é uma súplica, é um pedido desesperado, é um clamor: Senhor, ouve a minha voz. Nós podemos então fazer um link com aquele cego, né, que estava ali na beira do caminho, que soube que Jesus ia passar por ali, e sendo cego, sem saber
quando seria, ouvindo o movimento ali, ele está chegando, o que ele faz? Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O clamor, ele então encontra esse espaço quando nós buscamos ser ouvidos pelo Senhor. O clamor é uma voz que sai do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, diretamente para o ouvido do Senhor. E aí, por fim, o verso 4, algo que é inescapável para nós: a espera, né? O que diz lá o versículo 4? Porque tu não é o Deus que tenha... o versículo 3, perdão. Apresento a minha oração e fico o quê? Aguardando. Ali está vigiarei, né? Na corrigida fiel. Na versão, eu estou usando aqui a versão século 21, diz assim: apresento a minha oração e fico aguardando. Coisa difícil para nós é aguardar a solução que vem do Senhor diante de tantos problemas que nós temos nessa vida. O problema, eu costumo dizer, né, quando nós colocamos as coisas diante de Deus, eu costumo dizer que o problema de Deus não é o meu problema, mesmo que seja sobre mim. Existem aspectos da minha vida que eu não tenho gerência, somente Deus. Então existem situações que, mesmo sendo referente a mim, o problema não é meu, o problema é de Deus. Eu só posso fazer uma coisa: deixar que Ele haja com sua sabedoria, com graça e com misericórdia. Misericórdia porque, na verdade, eu não mereço, mas tem muitas coisas que eu deixo Ele resolver sem me meter, para não atrapalhar, né? Como, por exemplo, no sentido da provisão, como também na provisão, né, Biel, que nós temos para a igreja, como também na provisão que Deus tem feito na sua casa, e eu tenho certeza disso. Nas coisas que são pequenas, nas coisas que são grandes, mas dos recursos que vêm do Senhor. O salmista, então, Davi, ele se aproxima de Deus com confiança de que tanto as suas palavras faladas, quanto as suas orações não faladas, como também as suas palavras balbuciadas, assim, aquele gemido, ele crê que todas essas orações serão respondidas. É isso que ele está querendo expressar. Seja o volume da sua voz alto, um clamor, sejam palavras ditas normais, sejam como palavras balbuciadas, assim como a mãe de Samuel, né, quando estava no templo, palavras balbuciadas, ele está ouvindo, porque ele responde às nossas orações. Nós esperamos, Davi diz que ele espera, que ele esperou, e nós esperamos da mesma maneira. Não somos diferentes de Davi nesse sentido. Semana retrasada eu terminei de ler um livro, uma biografia do C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, alguém que talvez seja reconhecido como maior não sei se apologista ou apologeta, mas alguém que faz apologia ao Evangelho. Talvez seja o maior desse tempo, C.S. Lewis, e eu estava lendo então uma biografia dele, que se chama Do Ateísmo até as Terras de Nárnia, e o autor, ele em muitos momentos dessa biografia, ele se norteia por cartas que o C.S. Lewis escreve então a algumas pessoas do convívio dele. Em uma dessas cartas, ele escreve o seguinte: libertar-se do passado como passado, ao entendê-lo como estrutura. Libertar-se do passado como passado, e entender esse passado como uma
estrutura, como uma base para que nós possamos fazer mais e fazer melhor. C.S. Lewis, então, ele escreve 2 obras em dois períodos diferentes da vida dele sobre sofrimento. Uma foi em 1940, ele escreve O Problema do Sofrimento, e ainda abatido pela perda da sua mãe, e ele escreve esse livro, O Problema do Sofrimento. C.S. Lewis se converteu em 1930, 31 mais ou menos, e em 1940 ele escreve esse livro ali, comecinho da Segunda Guerra Mundial, e ele diz assim: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas horas de sofrimento. Esse é seu megafone para despertar um mundo surdo. Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita no momento do nosso sofrimento. A segunda obra, escrita por C.S. Lewis já em 1961, se chama Anatomia de uma Dor, e é o período então em que ele perde a sua esposa falece, uma esposa que ele acaba se casando muito tarde, né? Depois de alguns anos de casamento, essa esposa ela veio a falecer, e esse segundo livro de C.S. Lewis, ele beira o ateísmo. Ele está tão triste, ele está tão mergulhado no seu luto, e ele escreve o seu livro, e eu não li esse livro ainda, mas segundo o autor, ele diz que esse livro, ele beira o ateísmo, até quando se chega no final do livro. E C.S. Lewis, ele diz assim: ninguém nunca me disse que o luto se parecia tanto com o medo. Ninguém nunca me disse que o luto parecia tanto com o medo. E aí, lá no final do seu livro, e ele faz uma outra colocação que aí nos leva a um pensamento mais de um cristão. Me parece então que nesse momento, quando ele disse que o luto se parece tanto com medo, ninguém nunca tinha dito a ele que o luto se parece tanto com medo. Ele estava talvez como o rei Davi, né? Senhor, ouve o meu clamor. Mas no final do livro ele diz o seguinte: Deus não tentou testar minha fé ou meu amor a fim de descobrir a qualidade deles. Ele já a conhecia. Quem não a conhecia era eu. Deus, então, testou a fé dele, não para que Deus pudesse descobrir o tamanho da sua fé, mas para que ele próprio pudesse descobrir, então, o tamanho de sua fé. Quem não conhecia o tamanho de sua fé era ele. E muitas vezes nós somos assim, nas questões físicas, podemos fazer muito mais do que fazemos. E aí, pessoal aí que serviu o quartel, né? Me lembro, Claudemir, que no dia a gente chegou do acampamento, né? Daquele acampamento de sobrevivência lá, uma semana dentro do mar, todo mundo cansado, e o sargento ficava gritando no nosso ouvido: vamos chegar com garra, vamos chegar, e não sei o que, vibração e tal. Eu falei: rapaz, como é que eu vou vibrar, meu irmão? É só a capa, não tem nada aqui dentro. E aí eu me lembro que a gente foi chegando lá no Forte Barão do Rio Branco, ali em Jurujuba, e quando a gente foi chegando, tinha uma banda tocando, e era a banda do 3º BI, estava o sargento lá, o pastor Elias, né, e tocando a canção do expedicionário. Você sabe de onde eu venho, Meu irmão começou a cantar aquela canção, e a gente foi dando uma força. Eu falei: rapaz, de onde é que está vindo isso? E nós entramos ali naquele pátio da bandeira, marchando pra caramba, e sangue nos olhos, e rapaz, e passou. Aí a adrenalina baixou, né? Eu falei: rapaz, de onde é que veio isso?
né? De onde é que veio isso? Mas sabe, queridos, não só na questão física, mas também na questão emocional. Às vezes nós olhamos para o irmãozinho nosso, a força que essa pessoa tem, e você pensa, de onde é que vem isso? Às vezes você passa por um momento difícil, e quando você olha para trás, você pensa, de onde é que veio isso? E a resposta da questão física é da adrenalina, suponho eu. Mas a resposta para as questões espirituais está no céu. Naquele que pode nos apoiar, naquele que pode nos dar o que nós não temos, que pode nos levar a conclusões, que pode nos levar a procedimentos em que sozinhos nós não podemos, mas nele sim nós podemos. Quando então C.S. Lewis, no final do seu livro, Anatomia de uma Dor, ele diz essa palavra, que o Deus sabia o nome, o tamanho da fé dele, mas ele mesmo não sabia. Talvez ele estivesse parafraseando, né, as palavras de Jó, em Jó 42, versículo 5, quando Jó diz as seguintes palavras: com o ouvido eu tinha te ouvido, com ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Não é isso? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E Jó então, ele sai dessa experiência, daquela experiência de crise, de quase morte, de doença, de abandono, de pobreza, de acusação, conhecendo mais ao Senhor. Queridos, existem circunstâncias na nossa vida que são tão difíceis, mas tão difíceis, e a nossa postura, muitas vezes, tem sido deixar o problema te dominar, me dominar, deixar o problema tomar conta, deixar o problema, então, ditar como a sua vida vai ser vivida, e você passa a viver em relação ao problema. Isso se chama, não é, tia Lu? Codependência emocional, viver em função do problema. Mas sabe, queridos, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para aquilo que a Bíblia me propõe, eu penso que eu posso ter força para administrar o problema. E percebe isso? Você pode permitir que o problema administre a sua vida. Ou você pode, diante do Senhor, com a força que há no Senhor, não a força que há em mim, não a força que há em você, com a força que há no Senhor, administrar os problemas ou o problema da sua vida. Mas, pastor, falar isso é muito fácil. Administrar é outra coisa. Encarar o problema é outra coisa. Então vamos para a Bíblia? Nós começamos lendo o Salmo número 5, Salmo de Davi. Então vamos para um outro Salmo de Davi, que é um Salmo 40. E nós vamos ler os versículos de 1 ao versículo 5. Salmo 40, nós vamos ler do 1 ao 5. E diz assim o Salmo 40: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. E fez ainda mais. E pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti.
Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Amém, irmãos? Repara que o Salmo 5, até o versículo que nós lemos, ele termina assim: eu clamei ao Senhor e fiquei aguardando. Mas o Salmo 40 começa assim: esperei com paciência no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Moody, então, ele fala algumas coisas interessantes sobre o Salmo 40, e eu quero compartilhar com você. Ele diz assim: uma experiência de oração respondida. Esperei e ele se inclinou e me ouviu. Após um período de espera, o salmista foi livrado de grandes problemas. Talvez fosse uma enfermidade ou qualquer outra situação onde a morte parecia iminente. Esta experiência proporcionou-lhe um novo cântico, que inspirada na confiança em Deus. E aí ainda está legal, o Salmo 5 e o Salmo 40. Davi termina o Salmo 5 dizendo que ia esperar, e começa o Salmo 40 dizendo que esperou com paciência no Senhor e foi respondido. Agora, vamos ao tempo. Talvez o tempo seja um grande problema para nós. O Salmo 5 foi escrito em 1029, aproximadamente 1029 a.C. E o Salmo 40 foi escrito em 993 a.C. Ou seja, o Salmo 40, ele foi escrito 36 anos depois do Salmo 5. Será que você está disposto a esperar tanto tempo para dizer: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim? Sabe, queridos, Davi, então, ele tem essa expressão, assim como nós, diante dos nossos problemas. Davi, então, ele clama ao Senhor, assim como nós. Ele diz que espera. E o Senhor que ouviu o clamor de Davi é o Senhor que ouve o nosso clamor. O Senhor que percebeu os pensamentos de Davi é o Senhor que percebe os nossos pensamentos. O Senhor que ouviu o gemido de Davi é o Senhor que também ouve as nossas palavras, mesmo que ditas timidamente, no momento de intimidade com Ele. Eu sinceramente espero que você não tenha que esperar tanto, mas eu quero te dizer o seguinte: existe solução para aquilo que você está passando. Existe solução para os problemas, não em nós, não no governo. Não existe solução na cultura, não existe. Não existe solução na política, não existe solução na segurança pública, que nós tanto precisamos. Talvez não exista solução nem em nós mesmos, a não ser quando somos usados pelo Senhor para sermos os braços, para sermos as pernas, para ser a boca de Deus nesse tempo. Aí sim, mas em nós mesmos não há solução, porque a solução, ela vem do alto. Seja a enfermidade, seja a família, seja as emoções, seja qualquer coisa. Para tudo, o Senhor tem se colocado à nossa disposição para nos ajudar, em nome de Jesus. Queridos, eu não prego aqui essa noite algo que seja obrigatório e algo que seja voltado a uma certeza de vitória naquilo que você quer. Mas eu quero te perguntar nessa noite, se você, assim como eu, quer colocar diante de Deus o que você precisa. A salvação da sua família, talvez seja isso. As suas questões profissionais, talvez seja isso. A perseguição, a dor, o luto que nos joga tão lá embaixo. Às vezes, um luto que dura anos e anos e anos e anos e anos. E esse problema tem moldado a nossa vida, a sua vida, mas em nome de Jesus, nós não queremos ser conduzidos pelos nossos problemas.
nós queremos ser conduzidos pelo Senhor para poder passar pelos nossos problemas. E assim como C.S. Lewis disse, que os nossos problemas, que o nosso sofrimento, entender também esse sofrimento, não só como algo do passado, mas entender o sofrimento como uma estrutura para o futuro. O Senhor, Ele transforma a nossa história em algo que pode ser reaproveitado. Mesmo os navios, quando naufragam, mesmo os navios, quando sofrem naufrágio, você pode ver, o navio ele afunda, e é aquela tristeza, aquele monte de destroços, e o navio afunda e fica lá embaixo do mar, e se passa o tempo, e daqui a pouco, naquele lugar onde era uma tragédia, começa a crescer uma vegetação, um negócio ali, daqui a pouco os peixes começam a habitar aquele lugar, o lugar que antes era um lugar de morte, de sofrimento, um lugar de ferrugem, mas ali Deus pega e transforma os naufrágios num novo ecossistema, onde gera vida. Sabe, o Senhor também Ele quer transformar os naufrágios da nossa vida, os naufrágios da nossa existência, num novo ecossistema, onde a vida se renove a cada dia, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem afligido o seu coração, em nome de Jesus. E nós então colocamos vamos orar ao Senhor, nós vamos cantar sobre isso. Se você deseja então nessa noite colocar aquilo que tem afligido o seu coração diante do Senhor, você pode ficar de pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma canção, que essa canção seja a sua oração nessa noite, em nome de Jesus. Embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque
sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá sério, faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça, pois, Deus te dá escape e livramento. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça, pois, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá sério, faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça, voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui, Pai. Nós cremos, Senhor, no Teu toque sobre as nossas vidas, Pai. Tu sabes, Senhor, a situação do coração de cada um aqui nessa noite. Mas nós não queremos, Senhor, jogar palavras ao vento. Nós não queremos, Senhor, jogar palavras que sejam perdidas, Senhor. Senhor, nós cremos que o Senhor entra com o recurso nas nossas vidas, naquilo que nós precisamos, além do que nós entendemos. Onde nós não podemos tocar, onde nós não podemos andar, Tu podes, Pai. Onde nós não podemos agir, o Senhor pode. Te pedimos, Senhor, nessa noite, nesse culto de adoração, inclina os seus ouvidos para o nosso clamor, Pai. Senhor, nós estaremos esperando, mas nós cremos que assim como Davi, teremos a felicidade e o testemunho de declarar que o Senhor se inclinou para mim e ouviu o nosso clamor e ouviu o clamor de cada um individualmente. Nós cremos em Ti, Pai. Amém. Queremos sair dessa noite aqui, Senhor, renovados, amém, pela esperança que há no Seu poder. Aleluia. Queremos, Senhor, sair daqui nessa noite, Pai, impactados pela Tua obra. Tranquilo, porque confiamos em Ti. Tranquilo, Senhor, porque podemos depositar em Ti os nossos anseios, os nossos problemas. Sim, Senhor. Que tudo, Senhor, pelo qual passamos não seja em vão, mas que sirva de estrutura para que nós possamos Te servir mais e melhor, para que nós possamos olhar para trás e ver que o vale da sombra da morte se tornou no local de vitória, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos em Ti,
Ajuda-nos, Senhor, em Sim, tudo. Humildemente é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz o bem, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz ouvir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém, irmãos? Estamos caminhando então para o encerramento do culto dessa noite. Você pode aí, abraçar a pessoa que está próxima de você. Pode falar uma frase de confiança. Confia no Senhor. Bené, confia no Senhor. Todo mundo. O Senhor é o dono de todos os recursos que nós precisamos, em nome de Jesus.